Fala pessoal, tudo bom? Vamos dar início aí ao nosso curso de lógica de argumentação. Só que para tratar de alguns pontos da lógica de argumentação, a gente necessita saber um pouco de lógica proposicional. Então, a gente vai ter que começar pela lógica de proposição. Está aí no finalzinho da sua apostila, tá bom? Então, vamos lá, vamos desenvolvendo aqui. A gente vai só grifando algumas coisas por enquanto, tá? Ó, eu tenho 3 princípios da lógica proposicional, tá? Eu vou pular a introduçãozinha aqui, depois você dá uma lidinha pequenininha, só sobre Aristóteles, não precisa muita coisa não. Então, ó, princípio da identidade. Uma coisa é ela mesma, ou seja, esse princípio indica que as coisas são o que elas são, né? Ó, um mamífero é um mamífero, uma pessoa é uma pessoa, um carro é um carro. Isso é o princípio da identidade. Princípio da não contradição. Nada pode ser ele ou não ele. Por exemplo, eu não posso ser homem e posso ser mulher ao mesmo tempo. Entendeu? Então, eu tenho que ser homem e pronto, pelo princípio da identidade. Então, o princípio da não contradição indica que nada pode ser e não ser ao mesmo tempo, né? Princípio do terceiro excluído, tá? A lógica que a gente trabalha é uma lógica chamada lógica bivalente. O que seria uma lógica bivalente? Para a lógica, a gente só tem 2 valores. Uma coisa, ou ela é verdadeira, ou esta coisa é falsa. Nunca haverá um terceiro valor, né? Tipo, nunca haverá um B aqui, ó. Isso é impossível. Sempre uma coisa vai ser verdadeira ou falsa, tá? E lembrando que pelo princípio da não contradição, ela nunca pode ser as 2 coisas ao mesmo tempo, tá? Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó, acerca, né, da lógica sentencial, julgue o item. A lógica bivalente, ó, tá vendo que eu falei para vocês? Bivalente, porque a gente tem 2 valores. Não obedece ao princípio da não contradição? Item errado. É lógico que ela obedece. A gente acabou de ver que ela obedece. Então, o item só pode estar errado. Né? Vamos lá. Segunda questão. Ó, a lógica sentencial, né? Acerca da lógica sentencial, julgue o item. Toda proposição lógica pode assumir no mínimo 2 valores lógicos. Não, no mínimo um valor lógico. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa, né? Apenas um. Então aqui, ó, apenas um valor lógico. Ok? Então, vamos continuar. Ó, são considerados princípios básicos da lógica bivalente. Tá vendo? Que o nome toda hora aparece, ó, bivalente. Tá? Vamos lá. Princípio do primeiro, não, é terceiro excluído. Opa, terceiro excluído tá certo. Princípio da identidade e princípio da não contradição. Vamos ver a letra C. Ó, princípio do terceiro excluído tá certo. Princípio da verdade, não. Princípio da identidade, tudo bem. Princípio da verdade não existe. Princípio da verdade não existe. Princípio da identidade, primeiro excluído também não, terceiro. Princípio da identidade e princípio da não contradição. O restante está tudo certo, ok? Então, vamos para a quarta questão. Ó, sabe-se que as sentenças são orações com sujeito. Então, ó, uma proposição, vamos aproveitar aqui para a gente fazer uma explicação. Uma proposição lógica, ela necessita ter um sujeito. Ou seja, toda proposição lógica, ela vai seguir aquele sisteminha que a gente aprende lá em português, tá? Então, ó, ela vai seguir o sistema SVC. Toda proposição, ela tem que ter sujeito, verbo e complemento, tá? Ela tem que seguir essa estrutura aqui. Belezinha? Vamos lá. Sujeito, o termo a respeito do qual se declara algo. E predicado, tá vendo? SVC, o que se declara do sujeito. Vamos lá. Com base no conceito de proposições lógicas, julgue o item. As informações das proposições possuem valor lógico totalmente verdadeiro ou totalmente falso. Aqui, ó. Uma coisa, né, tem valor lógico verdadeiro ou falso. Nunca uma proposição será verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Pronto.
gabarito correto. Belezinha? Vamos lá. Proposições lógicas. Aqui, ó, que eu acabei de falar com vocês, elas devem obedecer o sistema SVC, né? Sujeito, verbo e complemento. Não importa o tipo de complemento para a gente não classifica o complemento, ela só tem que seguir essa estrutura. São sentenças declarativas, ou seja, ela vai declarar algo, ela não pode deixar em dúvida. Você tem que olhar e saber responder de plano o que é aquilo que ele está falando. Pode ser positiva ou negativa, ou seja, pode ser uma afirmação, né? Ou uma negação, tá? Afirmativa ou negativa. Que expressa, isso aqui é muito importante, ó, sentido completo. Então, a minha ideia necessita de ter um sentido completo. E que pode ser valorado em verdadeiro ou falso, porque a lógica, ela é bivalente. Bivalente vem de dois valores, certo? Ó, exemplo. Paulo é médico. Olha o sujeito. Olha o verbo, né? E aqui, ó, isso tudo é o nosso predicado. Lembra disso? Então. Pedro não é bombeiro. Então, Pedro é o nosso sujeito. Não é bombeiro é o nosso predicado. Observe que a primeira ele está afirmando e a segunda ele está negando, tá? Mas aqui, ó, pra gente ainda não tem valor lógico, ok? A gente não pode dizer o valor lógico sem que a questão tenha dado. A gente não infere nada. A gente só trabalha com dados que a questão vai produzindo pra gente, ok? Então vamos lá. Vamos fazer um esquema aqui, ó. A nossa sentença, visto isso aqui, ó, você percebeu que ela tem que ser verbal. Ela não pode ser uma sentença nominal. Então, ó, ela tem que ser verbal. Se eu tenho que cumprir o sistema verbal. SVC, ela tem que ser verbal, né? Eu poder classificar ela em verdadeiro ou falso. Nunca os dois ao mesmo tempo. E ela pode ser afirmativa ou negativa. Certo? Então, beleza. Fizemos uma estrutura aqui de tudo que a gente acabou de ver. Ok? Tá aqui. Belezinha. Vamos lá, vamos para mais um pouquinho. Tá? Ó, aqui, ó, é muito importante. Não são proposições lógicas, tá? Tudo que não é proposição lógica, né, que cai em prova. Existem outras, gente. Mas que cai em prova, eu coloquei aqui para vocês, ó. Frases exclamativas não são proposições lógicas. Frases interrogativas não são proposições lógicas. Frases imperativas também não são proposições lógicas. Ok? Frase sem verbo, ou seja, nominal. Lembra que eu falei? Também não são proposições. Sentenças abertas. Esse aqui a gente vai ter que dar um tratamento especial. Tá? E paradoxos, né? Frases paradoxais, ou seja, que a gente não consegue chegar a uma conclusão. Ó, só sei que nada sei. A frase dentro das aspas é falsa. Gente, como é que é só sei o que nada sei? Não tem como eu classificar isso. Ó, agora, olha para essa segunda aqui. Ó. A frase dentro das aspas é falsa. Vamos lá. Eu vou falar uma coisa aqui a vocês. Né? Eu vou confessar. Eu vou confessar que eu vou pedir para vocês colocarem o valor disso aqui, ó, verdadeiro. E olha o nó que isso vai dar na sua mente. Gente, como é que eu estou afirmando que algo é falso? Opa, desculpa, eu botei o valor falso. Verdadeiro que eu falei. Falei uma coisa e escrevi outra, desculpa. Ó, eu estou afirmando que a frase dentro das aspas é falsa, mas que isso é uma verdade. Como que pode ser uma verdade se isso é uma falsidade? Você está entendendo que coisa louca? Então, isso é um paradoxo. Ó, só sei que nada sei. Então, o que eu sei? Eu sei que eu nada sei. Mas e o que eu sei, na verdade? Não sei. Difícil, né? Então, quando der esse nó aí, meu amigo, paradoxo. Beleza? Existem alguns pontos chamados de paradoxo. Você pode procurar na internet, né? Como exemplo, tem o paradoxo do barbeiro, né? Se você quiser aprofundar um pouquinho, você consegue encontrar aí na internet, tá bom?
Vamos lá. Vou pegar aqui o amarelinho. Ó, sentença aberta. X mais 7 mais 5 é igual a 7. Gente, eu não te dei o valor de x. Em momento algum, eu falei quanto vale esta incógnita matemática. Como você pode afirmar que isso dá 7? A lógica não quer que você resolva algo matemático, a não ser que ela te peça. Nesse caso, não. Nesse caso, eu não consigo saber se isso é verdadeiro ou falso. Eu só consigo saber que isso é uma equação matemática, que tem uma solução matemática, mas na lógica não tem uma solução. Entendemos? Agora, ela é a melhor pessoa do mundo. Olha esse pronomezinho aqui, ó. Ele não deixa definir quem é essa pessoa. Olha esse outro pronome aqui, ó. Aquele foi o maior jogador de todos os tempos. Jogador do quê? Quais tempos? E quem foi aquele? Não sei. Não tem nada no texto. Então, ó, esse tipo de oração aqui, ó, que a gente chama de sentença aberta, da língua portuguesa, vai depender de um diálogo. Se tiver algo dentro de um diálogo que eu consiga contextualizar, aí sim eu posso tratar como uma proposição. Caso contrário, é uma sentença aberta. Por que eu estou falando isso? Porque, salvo engano, tem uma questão do Sebrasp, eu não lembro com certeza se é de 2009, que ela coloca um texto e você conseguiria inferir quem seria ela dentro desse contexto. Então você tem que ficar esperto, porque era um diálogo e tratava-se a proposição dentro do diálogo, ou seja, contextualizada. Então ali eu conseguiria utilizar o pronome como referencial. Aí sim eu conseguiria descobrir quem era a pessoa que estava se falando, ok? Mas foi a única vez que eu vi ser cobrado, né? Que eu me lembre só nessa questão, ok? Então vamos prosseguir. Considerando que uma proposição corresponde a uma sentença bem definida, tá vendo que eu falei, ó? Uma sentença bem definida, né? Tá de azulzinho aqui, ó, bem definida. Então lembrando que ela tem que cumprir o sistema SVC e tem que ter sentido completo. Para ela ser bem definida, ela tem que ter um sentido completo. Vamos botar isso aqui, ó, que a gente já falou. Opa, falhou a caneta. O que houve com a caneta, gente? Deixa eu tentar apagar aqui. Sentido completo. Então vamos lá. Isto é, que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Opa, olha a lógica bivalente funcionando aí de novo, ó. Verdadeira ou falsa. Excluindo-se qualquer outro julgamento. Opa, aqui eu estou falando do terceiro excluído. Do princípio, lembra? Excluindo qualquer outro julgamento, então é o terceiro excluído. Beleza? Assinale a alternativa em que a sentença apresentada corresponde a uma proposição. Então, ó, ele quer aquela que seja uma proposição. Certo? Olha para essa primeira aqui, ó. Ela já tem logo uma interrogação. Interrogação não pode ser proposição. Pronto. Então, ó, essa daqui não satisfaz, porque ela é uma interrogativa. Beleza? Vamos lá. Aquela penitenciária não oferece segurança para o trabalho dos agentes. Olha o pronome aqui na frente, ó. Aquela. Qual é aquela? Não sei. Então aqui, ó, eu já tenho uma sentença aberta. Ok? Vamos para a próxima. Opa, os agentes prisionais da penitenciária de Goiânia, opa, nosso sujeito, foram nosso verbo, muito bem treinados. Opa, aqui tem um padrão, ó. Substantivo, desculpa. Pronome definido, né?
Aqui a gente tem agente, que é substantivo, então ali está o meu sujeito. O núcleo do sujeito é agentes prisionais. Então, gabarito na letra C. Certinho? Vamos analisar as outras. Ó, fique alerta. Fique. Você concorda que isso aqui é um mandamento? Logo, é um imperativo. Imperativo também não é proposição. Houve fuga de presidiários. Que tragédia! Então, olha só. Quando você vê um vocativo, ó, desprezio. Olha o que aconteceu. Que tragédia. Não é uma exclamativa? Então, exclamativa também não é proposição. Correto? Então, vamos adiante. Mais uma questão. Ó. Vamos dar a cor da caneta. Vamos pegar aqui, ó, esse azulzinho. Ó. A sentença. Quem é o maior defensor de um Estado não intervencionista que permite que as leis do mercado sejam as únicas leis reguladoras da economia na sociedade? O presidente do Banco Central ou o ministro da Fazenda? Olha que coisa! É uma proposição? Não é proposição. Eu já tenho certeza que está errado. Eu nem te expliquei ainda proposição simples e proposição composta, mas eu tenho certeza que é uma interrogativa. Segundo, eu começo com um pronome indefinido. Quem? Beleza? Então, ó, aqui já dá, quer dizer, desculpa, aqui ele está fazendo às vezes um pronome interrogativo, né? Ó, quem, ó. Tá? Então, ó, realmente não tem como isso ser uma proposição. Não tem mesmo. Beleza? Vamos lá. Então aqui, ó, eu não posso classificar ela nem em simples, nem em composta, porque nem proposição ela é. Nem proposição é. Que dirá simples, composta, qualquer coisa. Não tem como. Ó, sabe-se que as sentenças são orações com sujeito. Beleza. O termo a respeito, blá, blá, blá. Com base no conceito de jogo. A árvore é vermelha. Ó, tá aqui a nossa sentença. A árvore é vermelha. Vamos analisar para ver se ela segue o sistema SVC? Vamos fazer isso? Então, vem comigo. Ó. Artigo, substantivo, verbo. Então, isso aqui é o nosso predicado, sim ou não? Essa partezinha é o nosso predicado. E aqui está o nosso sujeito, núcleo do sujeito. Então, ó, eu tenho uma sentença afirmativa. Eu tenho certeza de que isso aqui é uma proposição. Então, que é proposição é. Pode-se dizer que essa afirmação ou é falsa ou verdadeira, tá vendo? Ela é afirmativa, mas eu não sei se ela é falsa e também não sei se ela é verdadeira, porque a questão não me falou. Portanto, trata-se de uma proposição. Correto. 100% correto. Ok? Vamos para a próxima questão. Sentença aberta é também conhecida como uma função proposicional. Beleza? Vamos lá. Do português e da matemática, a gente já acabou falando, lembra? Ó, do português, quando usa os pronomes indefinidos, lembra? Ó, aquele, ou aquela, aquilo, ela. Então, ó, esses pronomes, eles só vão definir no português se houver um diálogo, ou seja, se houver com quem eu consiga fazer uma referência. Se não houver referência, não tem como eu fazer nada. Agora, na matemática são vários tipos. É só você olhar uma equação do tipo A mais B igual a 2. Qual o valor de A? Qual o valor de B? Como eu vou saber se isso vai dar 2? Não tem como, né? Logicamente, né? Matematicamente, dependendo da circunstância, eu consigo calcular, né?
mas na lógica não dá para trabalhar. Então, vamos para mais uma questãozinha para fundamentar bem o que a gente está trabalhando aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu mudar a cor da caneta. Cadê a caneta? Vamos lá. Entende-se por proposição todo o conjunto de palavras ou símbolos. Ó, essa definição é boa. Proposição. O que é uma proposição? Todo o conjunto de palavras ou símbolos que exprime um pensamento em sentido completo. Nossa, lindo. Isto é, que afirmam fatos ou exprimem juízos a respeito de determinados entes. Beleza? Então, na lógica bivalente, de novo, ó, apareceu o bivalente de novo. Cadê? Esse juízo é conhecido como valor lógico da proposição. Então, ó, o valor lógico da proposição, quando houver, ele precisa ser dado. Eu estou frisando isso porque a gente vai precisar disso lá na frente, tá? Pode ser verdadeiro ou falso. Sendo objeto de estudo desse ramo da lógica apenas as proposições que atendam ao princípio da não da não contradição. Vamos continuar lendo, né? Em que tá, agora entendi. Sim, agora entendi. Não contradição, em que uma proposição não pode simultaneamente ser verdadeira ou falsa, e ao princípio do terceiro excluído, em que os únicos valores possíveis para uma proposição são verdadeiro ou falso. Beleza. Então aqui, ó, essa definição ela tá excelente para você trabalhar essa definição dentro do seu caderno, tá? Se você está fazendo o seu caderno de estudo, ó, chegou o momento de você botar isso aqui no seu caderno, tá? Deixa eu explicar uma coisa. Aqui ele só colocou 2 princípios. Eu te apresentei 3 princípios. Deixa eu explicar o motivo pelo qual eu fiz isso. Algumas literaturas trazem 3 princípios. Algumas literaturas trabalham apenas com 2 princípios, porque um decorre do outro. Então, às vezes, não se faz necessário você colocar os 3, tá? Um é decorrência do outro. Então, é por esse fato que muitos autores nem utilizam os 3, só utilizam 2. Mas o princípio do terceiro excluído sempre vai estar, tá? Ó, a frase. Que dia maravilhoso! Exclamativa. Exclamativa. Vamos botar isso aqui. Beleza? Exclamativa. Consiste em uma proposição? Não consiste nada. Questão errada. Ok? Eu só li o texto por conta que a gente está numa aula de teoria, então eu preciso te explicar e eu estou aproveitando o texto para explicar, ok? Ó, no conjunto de todas as frases, as proposições encontram-se entre aquelas classificadas como declarativas, a gente também viu isso, sim, ó, e verbais. Ó, verbais, tá vendo? Lembra que eu falei que não pode ser nominal? Ou seja, entende-se como proposição todo o conjunto de palavras ou símbolos que exprimam um pensamento em sentido completo, para o qual seja possível atribuir como valor lógico ou a verdade ou a falsidade, tá vendo? Nunca um terceiro valor. Assim, as proposições transmitem pensamentos, isto é, afirmam fatos ou exprimem juízos que se formam a respeito de determinados entes. Com base nas informações, julgue o item a seguir. Vamos julgar o item. Que excelente local de trabalho. Isso é uma proposição? Duvido. Exclamativa. Então, item errado. A mesma justificativa da anterior. Ok? Vamos lá. Mais uma questãozinha aí. Ó. Acerca da lógica sentencial, pode ser chamada também de lógica sentencial, tá? Tem vários nomes, um deles lógica bivalente, outra lógica sentencial, outra lógica das proposições, tá? Podem aparecer vários nomes parecidos. Julgue o item que segue. Se P, Q e R forem proposições simples, então a tabela verdade da proposição P e Q, então R ou V, terá menos de 20 linhas. Então vamos lá. Chegou o momento da gente ver mais um conceito aqui. Presta atenção. Ó, ele me deu quantas proposições? 1, 2, 3, 4. Beleza? Você vai precisar gravar
uma formulinha, mas é tipo bem simples. Ó, 2 elevado na n. 2 nunca muda, porque 2 é a base. Nunca muda, sempre vai ser 2. Ok? E o n é a quantidade de proposições. Deixa eu fazer só uma coisa aqui para te explicar. Deixa eu voltar aqui um pedacinho para te explicar uma coisa e a gente vai lá. Aqui, ó. Vamos aproveitar aqui para a gente pegar o que eu preciso, ó. Os agentes prisionais da penitenciária de Goiânia foram muito bem treinados. Observe que aqui eu tenho apenas uma ideia. Tá? Eu tenho apenas um verbo, tá vendo? Não é a quantidade de verbos, é a ideia. Então, ó, porque às vezes eu posso ter uma locução verbal. Se eu tenho apenas uma ideia, eu chamo isso aqui de proposição simples. Se eu tiver mais de uma ideia ligada por um conectivo lógico, a gente chama de composta. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso, tá? Mas fique esperto pelo seguinte, ó. Eu tenho apenas uma ideia, tá vendo? Então, isso quer dizer que isso tudo aqui que está, os agentes prisionais da penitenciária de Goiânia foram muito bem treinados, eu posso chamar, por exemplo, de P. Minha proposição P. Ou eu poderia chamar de Q. Ou eu poderia chamar de A, de B, qualquer letra que eu quisesse. Ok? A gente começa chamando de P porque P vem de proposição. Tá? Então, normalmente, na lógica, a gente trabalha com P e Q, mas pode vir qualquer letra. M, N, O, A, C, qualquer uma. Ok? Então, vamos lá. Aqui ele falou pra gente que tem uma proposição chamada P, uma Q, 2, uma R, 3, uma S, 4. Então, a fórmula aqui... Veja o que encontrei. Eita, desculpa, gente, foi no celular. 2 elevado na 4, porque eu tenho 4 proposições, ó. 4 proposições. Isso vai dar um total de 16 linhas. Vamos olhar o que a questão falou agora. Se forem proposições simples, então a tabela verdade da proposição, ó, P, Q, R, S, V, tá vendo? 4. Terá menos de 20 linhas? Certo. Item certo. Vai ter um total de 16 linhas, ok? Belezinha? Então, gente, ó, eu vou travar esse vídeo por aqui, para não ficar muito longo, e daqui a pouquinho a gente volta, ok? Um abraço, até daqui a pouquinho.